Bom, estamos gravando, tá? Bom, a primeira pergunta é se vocês assistiram o vídeo que eu deixei lá na plataforma e depois disponibilizei lá no grupo. Eu assisti. Elvis? Eu ainda não, professor. Mari, você gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Na sua opinião, qual foi a mensagem daquela entrevista? Professor, eu gostei muito, assim, desde o início, principalmente quando uma delas falou sobre a questão da gente levar o nosso ensino para dentro da sociedade que a gente está ali, né, aquela comunidade escolar, para que aquilo que a gente está fazendo faça sentido e também buscar esses letramentos que façam sentido. Ela fala numa questão lá sobre escolha de gêneros. Sim. Escolher um gênero textual que faça sentido dentro daquela comunidade. E eu achei isso assim muito importante, porque quando a gente se desliga da comunidade e a gente faz isso meio que sem o norte, esse ensino ele não vai ser significativo, né? Porque eu acredito que se antes era assim, agora ainda mais. O aluno ele precisa saber onde que ele vai utilizar isso que a gente está passando, né? Em que isso vai servir. O aluno tem muito isso, assim, tá, eu estou estudando isso, mas para quê? No que isso vai servir? Sim. E acho, assim, que essa foi, para mim, de, assim, se eu posso falar, o que mais me chamou a atenção foi isso. Certo. Você percebeu no vídeo que ela discute alguns problemas com relação a essa mensagem? Agora eu estou tentando recordar tudo que eu assisti. Uhum. Não, porque ela fala também sobre essa transformação, por exemplo, quando a gente faz um projeto, né, um pré-projeto, eu até falo isso de pré-projeto, Isso. que isso vai se modificando ao longo do percurso. Sim. Porque aquilo que a gente acha que é o ideal, vamos dizer assim, Uhum. ele se mostra algo, por exemplo, mais importante. Ela até dá um exemplo da questão do que ela começou a fazer uma reportagem e precisou trocar para um artigo de opinião. Certo. E ela fala assim um pouco desses cuidados que a gente tem que ter também. Eu também penso assim, que não só considerar isso, lógico, a gente tem que levar em conta a comunidade escolar, mas perceber que às vezes a gente precisa ir um pouco além, porque senão fica restrito. Essa é uma opinião própria sobre Certo. isso também. Muito bem. Bom dia, Francisco. Bom dia, Diogo. Nós estamos aqui discutindo um pouco o vídeo que eu pedi que vocês assistissem para que nós pudéssemos dar o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. Então, a Mari fez alguns comentários sobre o vídeo. Eu não sei se você, Francisco, e você, Diogo, assistiram o vídeo. Eu assisti, professor. Sim, Francisco? professor, bom dia. Assisti também. Perfeito. Vocês gostariam de fazer algum comentário? A pergunta é: qual é a mensagem do vídeo e quais são os problemas que foram levantados pela entrevistada com relação a isso, né? Na verdade, não foi uma entrevista, foi uma conversa ali, né? Mas como se fosse uma mesa redonda em que uma estava coordenando e os outros comentando. Então, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, qual foi a mensagem que vocês perceberam naquele vídeo, naquela conversa. Bom dia, Rosilene. Professor, Bom dia, professor. Bom dia a todos. Hoje não, Francisco. eu particularmente me interessou muito o fato de que a ideia de que no entorno social da escola, no entorno Sim, social do aluno, sim, há muito material interessante, digamos assim, para se trabalhar com produção, com produção escrita e com leitura, não é? sim, Isso o vídeo ele me remeteu imediatamente à realidade da escola onde eu trabalho na prefeitura, na Águas Lindas,
não é? Certo. E realmente o histórico, não é, de vida das pessoas ali do bairro, o próprio nascimento do bairro, eles dão margem para se trabalhar muita coisa relacionada aos gêneros textuais. Então, realmente eu gostei desse debate. Isso me trouxe algumas ideias, inclusive, para eu trabalhar imediatamente com os meus alunos, não é? Certo. Então, eu achei muito interessante o debate, principalmente nesse sentido do entorno social do aluno. Certo. Diogo? Rosilene, Eu nós achei estamos... interessante, professor, que eles falam em determinado momento de um movimento contrário ao que já é feito, né? Que o currículo determina os gêneros que vão ser trabalhados. Certo. Isso tem o seu lado bom, né? Porque é importante mesmo para os alunos conhecer os diversos gêneros propostos no currículo, só que pode ficar sem sentido para eles, pode ficar não situado ali para a realidade de muitas escolas, de muitos alunos. E esse movimento contrário de o entorno deles, né, como disse o Francisco, determinar os gêneros que vão ser trabalhados no currículo, eu achei muito interessante. Certo. Rosilene, nós estamos comentando o vídeo, tá? Você assistiu? Assisti sim, professor. Você gostaria de fazer algum comentário? A pergunta aqui é: qual é a mensagem que cada um de vocês tirou do vídeo? Bom, quando eles falam num projeto, né, o projeto de letramento, né, da escrita, Sim, a percepção do professor, né, qual a percepção do professor para fazer esse projeto, para elaborar esse projeto e colocar em prática, sim, né, esse projeto para os alunos. Eles falam da captação que o professor pode ter, porque às vezes a ideia, a coordenação já chega para a gente, olha, vocês precisam fazer um projeto de letramento para a turma, para uma turma, duas turmas, sim, não é? Ou para a escola toda, que são realidades completamente diferentes, né? E aí eles falam, tipo, seguir um roteiro, a coordenação da escola, a direção da escola já traça para os professores o roteiro que a gente deve seguir, de sim. como elaborar esse projeto, né? Mas, na verdade, eles falam na questão do abrir os olhos e observar o que, de fato, aquela turma ou a própria escola em si, né, para fazer um plano mais amplo, o que ela nos fornece. Certo. Um momento, às vezes, um projeto de letramento ela sai de um momento com os alunos, né, uma vivência. Eu trabalho numa escola em que abrange tanto a zona rural quanto a zona urbana. Na área rural tem muitas crianças, muitos alunos, que eles vêm de comunidades ribeirinhas, comunidades que têm um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho com agricultura muito grande. Então, como que eu vou levar um projeto pronto para que esses alunos já façam parte, adentrem, né, a esse projeto, se eu posso criar um de acordo com a realidade deles, né? Então, Certo. eles falam desse abrir os olhos para as necessidades da comunidade, né, do meu grupo. Se eu vou fazer um projeto de leitura, de letramento para uma turma, eu preciso, acho que, antes de tudo, observar, né, a realidade deles, a prática que ele tem, porque eles desconhecem, muitos alunos desconhecem a forma, a linguagem que é usada em muitos livros que a gente usa em sala de aula, não é? É muito desconhecido para eles, e a gente sabe disso, que os nossos livros didáticos, eles são baseados em realidades completamente fora da nossa realidade, que trabalhamos com alunos de periferia, né, Francisco? A gente trabalha com aluno de zona rural, a gente trabalha com aluno da cidade, da capital, que tem acesso à internet, que tem acesso a uma série de coisas mais fáceis, que não é tão fácil para os outros. Certo. Né? Muito bem. Então, nós vamos tentar agora, tá? Elencar talvez alguns dos pontos mais importantes que são levantados nessa conversa das professoras, né?
E o primeiro ponto é a definição de uma prática de letramento. Porque, assim, vocês, não sei se vocês ouviram aí a própria voz de vocês dizendo que leitura, gêneros. Então, muitas vezes, a gente direciona o letramento para uma atividade específica, certo? Que seja de leitura, que seja escrita, que é o ponto aqui da nossa discussão. Mas a gente precisa lembrar que a linguagem, ela não é só escrita, né? Ela também é falada, certo? E este falar traz uma bagagem muito grande, que é justamente, talvez, como disse a Rosilene, a observação dessas experiências que estão ali ao seu redor, né? E que muitas vezes você não observa. Você, professor, né? Ou você, escola, tá? Então, um dos pontos é a gente conseguir entender bem o que é uma prática de letramento. Qual é o objetivo de uma prática de letramento? Eu vou já mostrar para vocês uma tela onde a gente faz um contraste, né, entre alfabetização e letramento, tá? Então, eu vou colocar ali alguns pontos para vocês poderem entender bem o que é que eu estou tentando atingir, tá? E depois eu vou mostrar umas imagens para que vocês possam, então, dizer alguma coisa sobre elas, correto? Então, vamos ponto a ponto. Primeira pergunta. O que é exatamente uma prática, ou o que deve ser exatamente uma prática de letramento? O que é o letramento, na opinião de vocês? Professor, posso falar, professor? Pode. Depois tu falas, Diogo. Vai, Elvis. Tá, beleza. Como o senhor bem falou, a linguagem ela não está só associada somente à escrita, né, mas também à fala. E talvez seja no contexto de fala que, de fato, a gente possa entender um pouco sobre letramento. O próprio Paulo Freire vai falar em um dos seus textos que a importância da prática da leitura, o nome do texto. Eu lembro que foi na graduação que eu li, inclusive. Ele vai falar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre texto e contexto. Ele fala ali das vivências dele e tudo mais, e quanto aquilo foi importante para formar ele como um leitor, né? Para a questão do letramento dele. E se tratando assim em termos de um pouco de definição, né? A Magda Soares ela é a Ronaldinho Gaúcho, né? Dessa área aí. E ela fala que, assim, por um lado, é necessário reconhecer que a alfabetização, entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita, distingue-se de letramento, entendido como um desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e escrita em práticas sociais, né? Então, embora haja diferença entre um e outro, é como se eles fossem indissociáveis, né? Eles precisam manter essa relação, essa harmonia, enfim. É isto. Muito bem. Obrigado, Elvis. Diogo? O Elvis falou tudo, né? Faço das palavras dele as minhas. É uma prática social, uma prática cultural, o letramento, né? Enquanto que a aquisição do sistema alfabético seria mais ligada às palavras e tudo mais, o letramento está ligado a dimensões filosóficas, políticas, sociais, culturais, literárias. Seria essa forma de viver no mundo, de ver o mundo, é a leitura do mundo. Obrigado, Diogo, perfeitamente. Francisco, você ia dizer alguma coisa? Sim, professor.
Eu lembro, nós tivemos uma disciplina, né, que focou bastante, né, esse termo letramento, não é? E realmente agora veio me refrescar a mente. Eu não lembrava muito bem mais, não é? Porque tem uma acepção um pouquinho diferente do que as pessoas costumam usar no dia a dia, não é? Como, fulano é letrado e tal. Só que não é bem assim, né? E eu lembrei realmente, né, as práticas de letramento, né? Então aí me veio à cabeça imediatamente que seria justamente um modo de você tentar inserir, digamos, o aluno nesse mundo, digamos assim, em tudo que tem a ver, estiver relacionado com, digamos, a tecnologia, as práticas sociais de leitura, não é? E escrita também. Então acaba que passa por uma dimensão política também, né, como o Diogo falou. bem mencionou, não é? Já que realmente quem tem mais, digamos assim, domínio dessas práticas linguísticas, principalmente relacionada à leitura e à escrita, geralmente tem mais, digamos assim, equipamentos, está muito bem mais armado para, digamos, galgar, não é, os maiores níveis sociais e mais econômicos. Geralmente, muitas vezes, às vezes isso caminha passo a passo. Não todas as vezes, mas muitas vezes sim. Certo. Bem, o que acontece na grande maioria das vezes é que é mais fácil você trabalhar com a leitura e a escrita, porque elas são, além de mais sólidas, né, vamos dizer assim, mais tangíveis, elas são mais fáceis de você avaliar, certo? A fala, vamos dizer assim, ela é muito dinâmica, certo? Ela é uma coisa quase que instantânea. Então aí fica complicado, o professor às vezes se sente inseguro. Mas o ponto aqui é nós estabelecermos uma definição para o letramento, certo? E, em especial, uma visão desta definição dentro das práticas. Então, o primeiro ponto, né, que eu acho que vocês devem ter percebido pelas falas de vocês lá no vídeo, é que uma prática de letramento ou um projeto, né, de letramento, que lá é chamado de pré-projeto, ele não é estático, ele é dinâmico. E por que que ele é dinâmico? Porque ele envolve, certo, a manifestação linguística dentro do contexto social. E o contexto social, ele não é estático, né? Ele vai se modificando, certo? Junto com essas manifestações. Então, numa sala de aula, por exemplo, você tem alunos de diversas realidades. Claro que você pode formar grupos de realidades semelhantes, mas as realidades numa sala de aula são muito diferentes. Aí, a escola e o professor costumam pensar no letramento de forma genérica, porque já está estabelecido no currículo. E aí, o que é que acontece? Eles, quando pensam em letramento, eles pensam apenas em leitura, em escrita. Tá? Porque isso torna tudo mais fácil, em termos, né? Então, o primeiro aspecto do letramento é o professor e a escola entenderem que a gente entende o letramento como o uso do código para fazer frente às demandas sociais. E aí, né, gente, você na grande maioria ou na grande parte do seu dia, você não tem demandas sociais de leitura e escrita. Você tem demandas sociais de comunicação oral, certo? Você fala com todo mundo, você ouve todo mundo, você assiste televisão. Você não anda com um livro ou um dicionário embaixo do braço durante o seu dia, certo? Então, esse é o primeiro aspecto
do entendimento do letramento. O professor, claro que ele precisa trabalhar a escrita, né, a leitura, a escrita, porque isso vai trazer repertório para o aluno, né? Vai dar a ele bagagem, vamos dizer assim. Mas o professor precisa entender que o projeto de letramento não é para ele. O projeto de letramento é para os alunos. A manifestação, tá? Essa manifestação linguística dentro do contexto social, ela tem que ser direcionada aos alunos. Porque, senão, o que é que acontece? Você vai fazer um projeto de letramento que vai ser muito bonito na teoria, mas na prática ele não vai funcionar. Então, vamos pensar aqui em um exemplo. Você está dando aula na zona rural, certo? Aí você pensa aí em fazer um projeto de letramento que seja um jornal para a comunidade, uma newsletter para aquela comunidade. Se é uma newsletter para aquela comunidade, você pode ter assuntos genéricos que, vamos dizer, corresponderão a 20% do seu jornal. Os outros 80% deverão ser voltados à vida da comunidade, à realidade dela, porque é isso que o aluno vai viver depois que ele sair da sala de aula. E é claro que se ele puder trazer essa experiência de realidade dele para dentro do projeto, é evidente que o projeto ficará muito mais rico. Então é isso que ela estava tentando dizer, né? Que o projeto de letramento, o letramento, ele não pode ser engessado, certo? Ele precisa ser dinâmico. Você precisa criar um projeto, né, de letramento, ou uma atividade de letramento, ou um evento de letramento, que possa ir se adaptando àquilo que você tem lá no seu entorno social, como disse o Francisco. Senão, né, gente, essas coisas que a gente ouve falar, tipo educação no campo, educação indígena, né, EJA, nada disso poderia fazer sentido, porque a educação é uma só, certo? Você, se a coisa fosse assim, você teria a sua aula, certo? Você estudaria ali o código, né, a língua, e depois você poderia se comportar do mesmo jeito em qualquer lugar, em qualquer situação. E nós sabemos que não é assim, certo? Um outro aspecto importante do vídeo, dentre os muitos, né, que foram levantados lá, é o fato de que, normalmente, como já falou o Diogo, a escola parte do currículo para o letramento. Quando nós deveríamos pensar no contrário. Nós deveríamos ter um letramento, tá, que pudesse se adaptar ao currículo, ou que pudesse fazer parte dele. Então, a grande maioria das vezes, a gente parte da teoria para a prática. E o que ela está sugerindo lá é que a gente pensasse na prática, né, para depois ir para a teoria. Então, o ponto X aqui é nós fazermos uma distinção, um contraste entre alfabetização e letramento. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Porque para você fazer frente às demandas sociais da língua, certo? Para você fazer essa manifestação linguística que vai produzir significado, que vai produzir sentido, você precisa conhecer o código. Certo? Você não pode tirar uma coisa da outra. Então, nós temos 2 pontos aí que são muito importantes. O primeiro é o que nós conhecemos como competência linguística.
Você precisa conhecer a língua, né? Você precisa ter repertório. Então, você precisa ter vocabulário, você precisa saber que estruturas você vai trabalhar, né? Como é que você faz uma pergunta no presente, no passado, tempos verbais, enfim, toda essa esfera, todo esse universo do código. Isso é importante. E o outro aspecto é o que nós conhecemos como competência comunicativa, que é a manifestação que o aluno tem, tá? Vamos dizer assim, usando o seu código. E vocês sabem que muitas vezes os alunos cometem deslizes, vamos dizer assim, né? Ao produzir linguagem. Só que esses deslizes fazem parte da realidade dele, da realidade linguística dele. Então a gente tem que perguntar, será que isso está errado? Certo? É claro que esses projetos, né, essas práticas de letramento, elas precisam, vamos dizer assim, aprimorar, né? Elas precisam existir para aprimorar essas manifestações que o aluno produz. E isso nós não vemos na escola, não é, gente? Por uma série de circunstâncias, que ela também discute lá de forma bem sintética. Então, a escola não tem estrutura, certo? A escola não tem material, a escola não discute com os alunos, certo? Esses eventos, a escola manda fazer o evento, correto? Os professores não têm exata ideia da dimensão do que seja um evento de letramento, então é mais fácil o professor continuar a dar aquela aula estrutural, né? É mais fácil o professor continuar a trabalhar a língua apenas, e não a linguagem. Certo? Mas nós precisamos entender que não adianta o aluno saber a língua se ele não sabe usar essa língua. Certo? Se na cabeça dele, aquilo que existe na realidade em que ele vive não é a língua correta, é língua errada. Aí isso vai embaralhar a cabeça dele de uma forma muito, muito intensa. Então, essas distinções, tá, gente? Elas não são usadas na sala de aula. Se vocês já atuam, vocês sabem disso. É claro que o governo agora, as autoridades educacionais, né, estão fazendo uma nova tentativa, que é o uso das BNCC. Então, o que aconteceu? As BNCC, elas não foram muito diferentes do que já diziam os PCNs. Os PCNs, tá? A diferença entre eles e as BNCC é que os PCNs discutiam as coisas de maneira genérica. As BNCC, não. Você tem aquele esqueleto, né? Aquela espinha dorsal, e dessa espinha saem várias costelas. E é nessas costelas que a escola vai poder, então, utilizar a realidade que ela possui. Aí você vai ter aí os diretórios, os percursos, né, como eles estão chamando, e aí você vai poder criar projetos, certo? Você vai poder criar várias possibilidades para trazer aquilo tudo para dentro da realidade do aluno. Então, por exemplo, você tem várias possibilidades, né, de letramento, de evento de letramento. Você tem feiras, você tem saraus, você tem produção de jornal, produção de um programa de rádio, por exemplo. Você pode fazer entrevistas, certo?
Então, há uma série de possibilidades aí, como eu vou já mostrar para vocês aqui nas imagens daqui a pouquinho. Então, a ideia do vídeo foi essa, tá? Nós tentarmos estabelecer o que é o letramento, tá? Ou, se nós pudéssemos dizer melhor, o que deve ser o letramento, tá? E, ao mesmo tempo, fazer um contraste entre ele e a alfabetização, ou o alfabetizar. Então, se vocês pensarem, por exemplo, na educação de jovens e adultos, né, onde ela ainda existe, a grande maioria daquelas pessoas que estão lá são do campo. Muitas vezes, elas sequer têm sinal de TV. Imaginem de internet. É claro que nós não podemos alijar essas pessoas da realidade do mundo. Mas nós podemos ensinar elas, né? Ensinar a elas a parte estrutural da língua dentro da própria realidade deles, que é riquíssima. Se você atravessar aqui a Baía do Guajará e for para uma comunidade ribeirinha, certo? Para ir dar uma aula lá, ou para ir produzir, vamos dizer, um projeto de letramento lá na comunidade ribeirinha, não vai adiantar muito você usar como o universo contextual um shopping center, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que pensar nesses aspectos do letramento. Você precisa fazer os seus alunos visualizarem que a língua é um instrumento da sociedade. A língua, ela é um instrumento para que você possa interagir socialmente. Então, aquela coisa de que o professor na sala de aula só deve ensinar a norma culta, não pode ser verdade. Ou não deve ser verdade. Você vai trabalhar essa norma culta, sim, claro. Mas você também tem que abrir espaço para essa comunicação significativa. Senão, nada vai fazer sentido para o seu aluno. E aí você não pode pensar em você, porque a sua realidade pode ser completamente diferente da realidade da sua escola, como muito bem já mencionou o Francisco e a Rose. Então, esse trazer a realidade social, o contexto social para dentro da sala de aula tem que estar focada no aluno e não no professor ou nas pessoas que estão ali dirigindo a escola. Mas muitas vezes isso não é visualizado, certo? E aí não adianta muito, porque se você produzir um evento de letramento engessado, certo? Completamente autodirigido ou controlado pela escola ou pelo professor, ele não vai atingir esse objetivo principal do letramento, que é o aluno conseguir entender que ele pode utilizar esse código para produzir significado e sentido. Muito bem, então, diante disso, gente, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa primeira tela, tá? Tá dando para ver? Todos estão vendo? Sim, professor. Certo. Bom, depois eu vou disponibilizar isso lá para vocês, né? E vai ficar no vídeo também. Então, tem aqui uma introdução, mas eu vou passar por isso, tá? E venho aqui para essa tabela. Eu gostaria que nós fôssemos lendo, tá? Esses itens da tabela, né? E que vocês fossem
dizendo concordo, não concordo, tá? Eu acho que está restrito, não devia ser mais amplo, é isso mesmo. E, de preferência, que vocês me dissessem, especialmente aqueles que já atuam, mas mesmo os que ainda não estão atuando, que lembrem do tempo em que vocês foram alunos e lembrem da atuação de vocês hoje. E me digam se isso acontece, se não acontece, tá bom? Então, uma definição, né, simples de alfabetização é o processo de aprendizado da leitura e da escrita. O que vocês acham dessa definição? Normalmente a gente costuma dizer assim, alfabetizar significa aprender a ler e a escrever, certo? Vocês concordam com essa definição? É isso mesmo? Acredito que, de certa forma, sim, professor, porque, digamos, quando o aluno aprende a decodificar, digamos, as estruturas da língua, não é? Sem se fazer uma análise, assim, muito minuciosa, assim, de inserção nas práticas sociais, mas, digamos, grosso modo, acho que sim. Certo. Muito bem. Mais algum comentário? Bom, gente, a gente costuma, né, olhar para a alfabetização desta forma, né? Porque quando você aprende a ler e escrever, significa que você entendeu o código, tá? Porém, vocês devem lembrar que a primeira coisa que nós aprendemos é a ouvir e falar, correto? A criança, né, ela não lê e escreve, ela ouve e fala primeiro, né? Depois ela vai aprender a ler e escrever na escola. Então, nós entendemos a alfabetização como sendo essa solidificação do código, tá? Então, é por isso que a definição se refere à leitura e à escrita, que é, como eu disse ainda há pouco, o mais palpável, certo? É aquilo que a gente costuma fazer de forma mais sólida, certo? Vocês só não podem esquecer que hoje nós entendemos alfabetização e comunicação como sendo o desenvolvimento de 4 habilidades, certo? E aí já se fala em uma quinta. Quais são essas 4 habilidades? Falar, ouvir, falar, ler e escrever, correto? Essas, vamos dizer assim, são as habilidades do código. Mas tem uma quinta aqui, né? Que estão discutindo ainda, que é o discurso, certo? Então, nós precisamos desenvolver as 4 habilidades. E aí o professor, normalmente numa sala de aula de alfabetização ou de iniciação, ele só se concentra na leitura e na produção escrita. O aluno já não é mais criança, ele já está alfabetizado. Então, vocês precisam também pensar nisso, certo? Nem sempre o evento de letramento ou um letramento, ele tem que ser leitura e produção textual. Bom, e aí ele diz que o conceito de letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, alfabetizar é aprender o código, certo? As regras, as normas, né? A entender que a vírgula é uma pausa, certo? Que o ponto é uma pausa maior, que tem 3 pontinhos, ponto e vírgula. Então, é aprender o código. E o letramento
é você interagir com esse código. É você ser capaz de usar esse código para manifestar significado e sentido. Senão, né, gente, a gente poderia ficar em silêncio o tempo inteiro. Correto? Vocês já imaginaram ou já pensaram em um evento de letramento para pessoas com necessidades especiais? Vocês já imaginaram se vocês chamam um grupo de autistas, por exemplo, para um evento de letramento que é uma festa e a música está em volume bem alto? Vocês já se perguntaram como é que o cego consegue ler e escrever? Como é que o surdo consegue ouvir e falar? Hoje em dia isso tudo é possível, né, gente? Então, o desenvolvimento dessas habilidades e competências precisa ser intensificado nos eventos de letramento, tá? Na alfabetização, você pode até trabalhar só leitura e escrita, porque aí você vai ensinar o código. Mas nos eventos de letramento, não. Práticas sociais. O que é uma prática social? Que nós vamos discutir com mais detalhes daqui a pouquinho e na próxima aula. O que é uma prática social? É você interagir na sua realidade, né? No seu contexto. Então, olha o que ele diz aqui no segundo ponto, no uso. O que é alfabetização? Uso individual da leitura e da escrita. O que é o letramento? É o uso social da leitura e da escrita. Então, é você entender, né, que aquilo é uma placa de trânsito que está dizendo para você não estacionar ali. Certo? É você saber a diferença comunicativa e social entre um bilhete que você deixa na porta da geladeira para que a sua secretária leia e um contrato de aluguel. Porque se tudo fosse a mesma coisa, né, gente, nós não conseguiríamos fazer nada. Nós íamos ser alfabetizados, né? Porque nós íamos conhecer o código, nós íamos saber ler e escrever, mas nós não íamos fazer sentido de nada disso. Ia ficar tudo lá na poeira, vamos dizer assim. Ou ia tudo virar poeira. Vocês, por favor. Acredito que mesmo as práticas envolvendo, digamos, a tecnologia digital, né, professor, como o próprio uso de um caixa eletrônico, o uso de um aplicativo de celular e tudo mais, cada vez é mais corriqueiro. Sim, eu vou. Você se antecipou aí numa coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas é importante. Desculpa. Porque não tem problema, você fez bem, porque isso é um outro aspecto, tá? Que nós vamos levantar daqui a pouco, certo? Mas é isso aí. Você vai ao supermercado, tá? Se você não conseguir dialogar com as pessoas do supermercado, por exemplo, ali não tem leitura e não tem escrita. Ali é fala, certo? Você não fala, por exemplo, com o guarda de segurança do supermercado do mesmo jeito que você fala lá com a pessoa que está na panificadora. Porque são coisas, são realidades diferentes dentro do mesmo espaço. Imaginem quantos agentes
sociais diferentes existem na sua escola? Imaginem. Isso, se você pensar apenas no sentido direto do processo, porque também existe o indireto. Você não pode usar a linguagem da mesma maneira com todos os agentes envolvidos no seu processo. Então, se você não conseguir associar isso ao seu evento, à sua prática de letramento, nada vai fazer sentido para o seu aluno. Bem, então vamos adiante. O indivíduo alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever. E uma pessoa letrada sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais. Alguém quer comentar? Ou está bem claro? E professor, Diga. a gente vê que a questão da alfabetização e letramento, em algum momento a gente pensa assim que elas são independentes, né? A alfabetização é isso, e é isso, e pronto, acabou-se, letramento é isso, e pronto, acabou. Mas, na verdade, elas se complementam. E, ao mesmo tempo, não, porque você tem um indivíduo alfabetizado, Certo. né? Ele passa pelo processo de alfabetização, que é lá a base. Eu consigo entender assim, que a alfabetização é a base para o letramento. Né? Então, esse indivíduo alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Porque a gente sabe que tem muitos que sabem ler e escrever, mas ela não é uma pessoa letrada, ela não consegue fazer uma leitura de acordo com as demandas sociais, que é o que diz aí na questão do letramento. A gente conhece várias pessoas, por exemplo, você tem um discurso hoje de uma pessoa que não é alfabetizada, vamos dizer assim, uma pessoa analfabeta, as pessoas mais antigas, né? Uhum. Elas não foram alfabetizadas, não tiveram essa oportunidade, mas se você conversar com uma pessoa como essa, ela tem uma sabedoria que vai além do discurso que você consegue fazer diante de 20, 30, 40, 100 pessoas. Ou então ela te orienta como fazer. Como que você vai falar sobre um determinado assunto, um determinado tema, se você não tem o conhecimento? Certo. E a gente consegue ver que muitas pessoas que não são alfabetizadas, elas têm um conhecimento, assim, amplo, né? Então, de início eu achava assim, quando eu já li algumas coisas sobre alfabetização e letramento, eu digo, bom, então todas as pessoas que são alfabetizadas, elas têm um discurso, elas conseguem fazer certas coisas, projetos, artigos, mas não. Né? Nem todo mundo consegue, não, a gente não consegue com facilidade. Inclusive, essa semana eu tentei assistir umas aulas para ver se eu consigo me estimular, eu digo me estimular a entrar no mestrado. Mas é tanta coisa, é tanta informação que eu digo, Senhor, não é para mim. Ao mesmo tempo que eu quero, eu não consigo ainda, não consegui ver uma forma assim que eu me sinta segura. Certo. Então, a minha alfabetização, meu letramento, meu conhecimento social, meu conhecimento educacional, ainda não me permitiu isso. E a gente sabe que tem muita gente que não tem nem isso que a gente tem. Uhum. Uma graduação, uma pós, duas ou três pós-graduação. E não se sente segura para fazer isso, né? Então, eu vejo dessa forma. Vejam bem uma coisa. Vamos pensar aqui numa situação bem simples. Às vezes, você tem uma vozinha, né? Que nunca passou pela escola. Uhum. Aí, ela vai fazer um pudim. Ela faz o pudim sem ler a receita, porque ela não sabe ler nem escrever.
você faz o mesmo pudim lendo a receita, porque você sabe ler e escrever. Mas o pudim que ela fez é longe mais gostoso do que o seu. Com certeza. Não há nenhum exemplo melhor, né, entre a diferença de alfabetizar e letrar. Certo? Então, isso acontece, gente, se vocês pensarem, por exemplo, que no mesmo universo, e a escola é um universo, você tem diversos elementos diferentes de prática social. Elementos diferentes, objetivos diferentes, interações diferentes. Então, eu vou aqui fazer um parênteses para fazer uma pergunta para vocês, tá, Reginaldo? E aí você faz o seu comentário já respondendo a minha pergunta. A aula de educação física é alfabetizar ou é letrar? Ou o que ela deveria ser? Pois não, Reginaldo, você ia falar, aí eu fiz uma pergunta difícil, né? Aí você não quer mais falar. Pode falar, Reginaldo. Nós não estamos lhe ouvindo, Reginaldo. Você ativou o microfone, mas o som não saiu. Continua sem áudio. Tem alguma coisa aí errada com o seu equipamento. Alguém gostaria de responder a minha pergunta, enquanto o Reginaldo tenta aí ajustar o microfone? A aula de educação física, ela é uma alfabetização ou é um letramento? Ou ela deveria ser uma alfabetização ou um letramento? Seria ótimo um professor de educação física, né, para nos responder. Estou perguntando pelo que vocês acham, né? Mas eu acredito, professor, que seja uma alfabetização. Porque é muito prático. Eu costumo dizer que é igual matemática. Matemática é muito lógica. Acho que é por isso que eu não sou muito amante da matemática. Mas ela é muito prática. Porque independente da pessoa ter um letramento, ter um conhecimento amplo, né, porque o letramento ele exige um pouco mais, ela é mais prática. Então, eu acho que é a base. Conhece, não precisa saber muito, mas precisa fazer aquilo que é direcionado naquele momento. É a minha ideia. Certo. Francisco, você ia dizer alguma coisa? Bom, professor, eu acredito que seria letramento, porque acredito que é justamente uma possibilidade, de certa forma, uma possibilidade, é uma prática social, não é? Acredito que seria mais ou menos o caminho, mas não tenho certeza também. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Reginaldo, o seu som não está saindo. Tem alguma coisa realmente errada aí com o seu áudio. Eu não sei te dizer o que é. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Espera aí. Você está sem microfone. Aqui eu estou vendo que você desativou. Agora você ativou. O seu microfone, tá? Ele está ativo. Mas será que o som não está baixo? Porque você está falando e não está saindo áudio. Bom, vejam bem.
Uma aula de educação física na escola, tá? Dependendo da série que você esteja trabalhando, o que você faz? Você pratica um esporte? Vamos imaginar que sim. E quem é que determina esse esporte? É a escola? É o universo? Quer dizer, é o recurso que a escola tem? É o professor? Quem é que determina esse esporte? Vamos imaginar que os seus alunos sejam jogadores de pelada. Vocês já viram algum professor de educação física dar aula de pelada? Na verdade, gente, a aula de educação física, ela visa estimular, né, a atividade física, certo? Desenvolver corpo, mente, etc., certo? Mas ela não interage normalmente com a realidade do aluno. Então, eu diria para vocês que, da maneira como nós conhecemos essa atividade física, essa aula de educação física, ela não é nem alfabetização e nem letramento. Ela fica aí num limbo intermediário, certo? Porque os alunos lá na escola, na sua aula de educação física, eles não vão ser atletas, eles não estão sendo preparados teoricamente, né, com aquelas estatísticas, aquelas coisas todas, para serem atletas. A aula de educação física, infelizmente, na grande maioria das escolas, ela só existe por causa do currículo. Mas o professor não viabiliza um esporte que seja real naquela comunidade, naquela área, naquele universo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso. Eu assisti a uma entrevista, certa vez, de um professor, e já faz bastante tempo isso, né? Então, eu acho que aquilo era assim, um pouco como um inconsciente do professor, tá? Mas ele estava falando da experiência dele numa comunidade ribeirinha. Alguém saberia me dizer como era a aula de educação física que ele dava? É claro que cercado de toda uma atividade ribeirinha. Os alunos deveriam aprender, por exemplo, como é que se joga vôlei, basquete, tênis. Então, o que é que o professor fez? A aula de educação física dele era dentro da água. O que mais os alunos faziam? No fim de semana, era pular da ponte, do trapiche para dentro d'água e nadar. Só que ele percebeu que o nadar dos alunos era aquele nadar tipo boiar, né? O cara bate perna, bate braço para não afundar. Aí o que ele fez? Ele criou um evento, né? De letramento. E, ao mesmo tempo, ele fez a atividade física, fez a aula de educação física. Só que ele não ia ensinar os alunos a jogar basquete, a jogar vôlei, primeiro que não tinha nem condição para isso. Então, ele foi ensinar os alunos a nadar melhor. Então, o que é que ele fez? Ele foi alunos através de uma prática de letramento.
e aquilo não tinha nada a ver com leitura nem com escrita. É claro que o nosso aspecto aqui, o nosso foco aqui, é com a linguagem verbal. Então, nós estamos, de certa forma, direcionando a nossa discussão para a leitura e a escrita, certo? Que é aquilo que a gente faz na alfabetização de uma escola regular. E os alunos lá dessa comunidade, eles também tinham essa aula lá, né, de alfabetização de leitura e escrita. Mas o que o professor fez, talvez até inconscientemente, criou uma prática social de letramento. Muito bem, então vamos adiante. Bem, atividades envolvidas. Alfabetização, codificar e decodificar a escrita e os números. Ou seja, conhecer o código verbal, né? Letramento, organizar discursos. Interpretação e compreensão de textos. Reflexão. Vejam que existe uma diferença muito grande entre você pedir que o aluno leia um pedaço de um texto em voz alta para saber se ele sabe diferenciar os sons da língua, né? E pedir ao aluno que leia um texto em silêncio e depois diga como é que esse texto interage com a realidade que ele conhece. Então, vocês com certeza já ouviram falar na teoria da recepção, certo? E a teoria da recepção nada mais é do que isso. É você usar leitura, tá? Escrita, fala, mas especialmente a leitura, como esse agente interativo. Quer dizer, você interage com o texto, certo? Você quando lê alguma coisa, ou quando escreve alguma coisa, isso precisa ter um efeito em você e em quem vai ler o que você escreveu. Se nada produzir efeito nenhum, não é comunicação. Você não está dizendo nada. O que é difícil de acontecer, né? Porque mesmo quando você fala sozinho, você está falando com você próprio. Então, sempre há duas pessoas aí envolvidas. Muito bem. Finalmente, então, a gente passa para o ponto mais importante para nós aqui, ó. Então, alfabetização com relação ao ensino deixa o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. Certo? Então, você precisa exercitar aquilo com o seu aluno, né? Então, você ensina uma regra, né? Você ensina um aspecto da língua, você precisa exercitar aquilo com o seu aluno. E aí, isso aí envolve aqueles estilos de aprendizagem, né? Então, alguns são visuais, outros são auditivos, a criança é mais cinésica, né? Então, aí você exercita o que você ensinou com o seu aluno. Muito bem. Então, o aluno aprende o que é o presente do indicativo com todas as suas desinências. Certo? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, aí você treina aquilo, faz exercício. Isso aí é um alfabetizar. Agora, o ensino para letrar habilita o sujeito a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos.
Se você vai assistir uma aula, gente, tá? Se você observa um professor atuando, na grande maioria das vezes, você vai perceber que ele faz a leitura, aí ele mostra que ali tem verbos irregulares, que ali é primeira conjugação, que é presente, que é pretérito do futuro, sei lá, futuro do pretérito, futuro do presente. Ele trabalha o texto de forma estrutural, gramatical, mas ele não estende aquilo para uma reflexão crítica, para uma compreensão textual, para uma interação da leitura que o aluno fez com a realidade social, disse Francisco. Então, aí o que é que você está fazendo? Você está utilizando a habilidade de leitura como exercício do código, mas você não está utilizando a habilidade de leitura para desenvolver essa habilidade, ou como habilidade. Porque senão, gente, prestem bem atenção. Quando você pega o jornal para ler, você lê todo o jornal, de ponta a ponta. Se você pega uma revista para ler, você vai ler essa revista inteira, todas as páginas? Muito provavelmente não. Porque você não está estudando, né? Você não está dando código ali. Ali você está interagindo com a sua realidade social, com a demanda social que você tem naquele momento. Vamos pensar aqui numa coisa bem recente, né? Nossa. Leu de A a Z o decreto que saiu agora do governador Helder Barbalho sobre as restrições por causa da Covid. Ninguém, né? Não li tudo, não. Eu li algumas coisas que me interessavam, até porque a prefeita daqui também absorveu algumas coisas para o município, então aquilo que me interessou eu li. Pronto. Mas você não precisava ler esse decreto, né? Porque você podia ter escutado, ouvido o resumo dele na televisão, certo? Sim. Sim. No YouTube, né? No YouTube, nas redes sociais da vida. Pronto. No site do governo, né? Lá na Secretaria de Governo, sei lá. O que é que você está fazendo? Uma atividade de letramento. Justamente. Só que não é com seus alunos, é com você, certo? É comigo, até porque a gente precisa saber o básico, né? O que é, na verdade, o que é necessário e absorver, né? Tornar aquilo parte da nossa vida, né? Para o nosso bem, porque isso vai servir para a gente, né? De alguma forma. Quando o professor, no dia da árvore, por exemplo, ele pega todas aquelas crianças, aquela turma de 30 alunos, certo? Cada um pega uma árvorezinha e vai plantar. Isso não é alfabetização, gente, porque ali ninguém está pensando em ser agrônomo, né, em ser especialista em plantas medicinais ou em reflorestamento, ou seja lá o que for, em sustentabilidade. O que é aquilo ali? É um evento de letramento, onde os alunos aprendem a importância, o sentido daquilo tudo na prática. Aquilo é uma demanda social, certo? Que é um objeto aqui nosso recente, contemporâneo, que é a sustentabilidade, né? É o preservar a natureza. Se o professor envolve os alunos dele lá na comunidade rural, na produção de uma horta,
para ser utilizada lá na merenda escolar. Então, em vez de contratar uma pessoa de fora para fazer a horta, os próprios alunos podem fazer isso. E lá, eles vão refletir, discutir a importância da natureza, a importância de ter uma horta. Aí você tem milhões de natureza, a sustentabilidade, a economia, certo? É vida saudável, tem vários aspectos a você trabalhar com esse evento de letramento, que é simples. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Então, eu gostaria que, se não, vocês se manifestassem, tá? Dentro da escola, gente, você passa 4 horas, tá? Então, o seu período escolar lá começa às 7, você sai às 11. Às vezes, você fica até mais tarde, enfim, na escola de tempo integral, você vai até 5 da tarde. Mas aquele momento, ele termina, ele tem início e fim. Quando você sai de lá, você entra no seu mundo real. Aí não tem mais professor, né? Não tem mais livro, não tem mais nada. É você e o mundo em que você se acha, né? Em que você vive. E nesse mundo em que você vive, existem outros milhares de momentos em que é exigido de você essa habilidade de usar a língua. Então, olha, durante um dia, seja na escola ou fora dela, você fica impaciente, né? Você fica com raiva, certo? Você precisa ter momento de ternura, de doçura, né? Às vezes você precisa ser firme. Então, isso é um outro aspecto, certo? Que muitas vezes o professor não faz o aluno refletir quando lê. Então, você tem um diálogo lá no seu livro-texto, certo? Em que um professor está brigando com os alunos porque não fizeram o dever de casa. Aí o professor diz, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Olha, o professor está botando todo mundo aqui de castigo porque não fez o dever de casa. Igual vocês, que nunca fazem nada. Grande oportunidade de produzir uma reflexão crítica sobre a importância do dever de casa. Sobre a importância da atividade fora da escola. A sociedade tem regras, né, gente? A sociedade tem critérios que você só pode passar dentro dessas atividades de letramento, dessas práticas de letramento. Tá claro isso para vocês, gente? Então, olha, a conclusão aqui que a gente poderia ter, né, diz o seguinte: uma pessoa letrada é capaz de se informar por meio de jornais, interagir, criar discursos, interpretar textos, entre outros. Ou seja, uma pessoa letrada tem que ser capaz de utilizar a língua ou a linguagem para interagir com o mundo real, com o seu mundo real social. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou falar alguma coisa? Senão nós vamos passar para o próximo ponto, que também é um aspecto importante, que estava lá no vídeo, tá? Mas que muitas vezes a gente esquece. Vejam que práticas de letramento, né? Esse conceito de letramento
Ele ficou amplo demais no nosso mundo contemporâneo. Tá? Então, hoje, já existe um outro conceito, que vamos dizer assim, é uma ampliação, uma evolução desse conceito de letramento. E aí nós vamos ver agora através de duas imagens que eu vou mostrar para vocês. E vocês vão discutir. Antes de nós passarmos, então, para essa imagem e para esse outro ponto, quem de vocês já atua como professor? A Rosilene, o Francisco. Reginaldo, você já atua como professor? Levante a mão. Ok. Diogo, Elvis, Patrícia, Mari, Lineker. Sim, atuo. Eu já, professor. Certo. Muito bem. Independente de vocês estarem atuando em escola pública ou em escola privada, tá? Na zona rural ou aqui mesmo na zona urbana, eu gostaria que vocês me dissessem quantos eventos de letramento a sua escola possui. Diante de todos esses conceitos aí, esses critérios, né, essa discussão toda que nós, considerando um ano escolar, esqueçamos esse ano aí de pandemia, né, esse contexto especial. Num contexto normal, quantos eventos de letramento a escola de vocês promove? Olha, professor, na escola que eu estava trabalhando nos anos anteriores, que esse ano eu vou trabalhar em outra escola, Sim. geralmente tinha uns 2, né, atividades assim que envolviam todos os alunos, né, os professores, e principalmente nós, professores geralmente era professor de inglês, de arte e de língua portuguesa. Sim. Nós ficávamos sempre à frente dos projetos, né, das atividades. Geralmente aconteciam 2 no primeiro semestre, outro no segundo semestre, mas já era algo assim meio que pré-determinado, até mesmo pela Secretaria de Educação. Certo. Que esse projeto teria que desenvolver na escola pelo menos 2 vezes durante o período letivo. E ele era considerado o projeto de letramento. Isso. E os outros já eram bem mais restritos às salas de aula, que eram chamados de roda de leitura. Sim. Né, que mais especificamente ficou chamado de tertúlia literária, em que a gente distribuía livros aos alunos para que eles lessem e Sim. destacassem um trecho do livro, ou de um capítulo do livro, que pudéssemos conversar, né, durante essa roda de leitura. Era mais ou menos assim que funcionava. Certo. Reginaldo, nós não estamos conseguindo escutar você. Infelizmente, eu não sei o que é que está acontecendo, mas não está saindo nada no seu áudio. Não se preocupe. Você aí mandar, seu Reginaldo. Não se preocupe. Você vá só ouvindo aí. Se você quiser fazer algum gesto, né? A gente está conseguindo ver você, mas áudio, infelizmente, não está saindo, tá? Mais alguém, gente? Professor. Diga. Na escola, assim, que eu trabalho, eu acho que para, assim, o letramento, ele não, assim, por exemplo, pela minha escola, não há, assim, projetos, assim, voltados diretamente para o letramento. Certo. Mas promovem, por exemplo, a escola que eu trabalho tem um evento que se chama Feira Literária, certo, né? Onde o que são expostos são trabalhos referentes aos gêneros textuais, certo? Cordel, contos, fábulas,
Certo. Aí tem um outro evento, como se fosse uma exposição. O que seria isso? Onde pegamos temas que englobam as disciplinas. Por exemplo, ano retrasado, né, antes da pandemia, quando podia ter esses eventos na escola, Sim. eu estava trabalhando com eles o gênero jornalismo. Certo. E tudo que envolve dentro da língua portuguesa, os textos jornalísticos e tudo. E aí eles mostraram isso por meio mesmo de um jornal. Os alunos criaram uma bancada de um jornal. Depois também criaram outro tipo de jornal, que é o jornal impresso. Uhum. Aí fizeram toda uma contextualização desse gênero Certo. na prática, né? E trazendo, aí sim, aí quando eles trabalharam os textos jornalísticos, aí sim foram apresentando aí alguns aspectos dentro da gramática de presente. Certo. Mas o que a gente também trabalha, não só em forma de projetos, mas até durante as semanas, são pequenas contextualizações. Eu vou trabalhar com os meus alunos as palavras polissêmicas, mas como é que eu posso trabalhar isso de uma maneira, apresentar como isso está presente no dia a dia do meu aluno? Então, a gente faz esses pequenos, como se fossem projetos durante as semanas. Certo. Não mostrar as regras da língua portuguesa por mostrar, mas onde elas se aplicam no dia a dia. Certo. Sim, muito bem. Vamos pensar aqui... Diga, Patrícia. Não, só esse... Tá. Vamos pensar aqui juntos na seguinte proposta. Vamos imaginar que você queira fazer uma gincana para coletar cestas básicas para distribuir lá numa comunidade que esteja precisando de ajuda. Aí você pede aos seus alunos, né? Diz o que você quer, explica por quê, etc. E aí o aluno vai para casa e pede para o pai e para a mãe comprarem uma cesta básica, certo? E doarem na escola. Primeiro ponto. Aí vem um outro professor que diz assim, não, olha, eu não vou fazer isso. Eu vou pedir aos alunos que se reúnam em grupos e que façam uma lista, como se eles fossem comprar a cesta básica, item por item. Então, eu vou explicar o que está acontecendo, né? Vou dizer o que é que nós vamos fazer, por quê, mas eu vou pedir que cada grupo faça a sua lista. Porque, na verdade, né, tem produtos que são mais caros, outros menos caros. Aqui, de repente, a gente não tem determinadas coisas. Eu vou pedir para os alunos fazerem isso. Aí os alunos se reúnem em grupos, né, vamos dizer 5 grupos, e fazem uma lista de itens que vão ser incluídos naquela cesta básica. Depois disso, o professor diz assim, bem, agora que vocês já têm a lista, vocês vão levar para casa e perguntar para os pais o que é eles marcarem aí na lista que eles acham que eles têm condições de dar, de comprar, de doar. E aí, dessa forma, certo? Ele vai no ir e vir, né? No vai e volta, no discute e rediscute a lista, criando uma cesta básica dentro da realidade que os alunos têm. Aí eu pergunto para vocês, em qual das duas situações existiu letramento? Nas duas, certo? Porque você pedir ao aluno que peça uma cesta básica em casa é também uma prática social. Mas em qual das duas situações essa prática social foi mais abrangente? Na primeira ou na segunda?
Claro que foi na segunda. Ao mesmo tempo em que você ensinou para o seu aluno o vocabulário relacionado a produzir lista de supermercado. Porque você fazer uma lista de supermercado é uma necessidade social. Correto? Então, vejam que envolver o aluno, certo? Nesta prática social é um ponto crucial nos projetos de letramento. E a escola, certo? Ou o professor, ele muitas vezes não faz isso porque é mais difícil, certo? É mais complexo. Então, sabe aquela coisa de envolver a família, a comunidade do entorno, como falou o Francisco, né? É mais difícil. Mas é a melhor alternativa para um projeto de letramento. A importância disso é o aluno compreender, tá, o que é que ele está fazendo naquele momento. Porque para ele é fácil entender que ele está estudando verbo. É fácil ele entender que ele está estudando análise sintática, quando ele não morre antes de terminar o estudo, né? Porque análise sintática é complicado para os alunos, não é isso? Ninguém quer estudar, ninguém gosta. Mas ele entende que ele está estudando análise sintática, que ele está estudando verbo. O que ele muitas vezes não entende é que aquilo existe na vida real dele. Então, ele não está fazendo um estudo árido, certo? Um estudo que não tem alma, só tem corpo. Então, essa é a principal diferença entre uma atividade de alfabetização e uma de letramento. Então, a atividade de alfabetização, ela exercita o código. A atividade de letramento habilita o aluno a usar aquele código, a produzir significado e sentido para aquele código. Essa é a diferença básica. Aí você tem milhões de ideias, como nós vamos ver daqui a pouco, já já. Por causa desse aspecto, né, por causa dessa diferença, dessa discussão, surgiu um outro conceito que é muito mais, vamos dizer assim, associado à nossa realidade atual, que é o conceito de multiletramento. Tá? Então, por isso que eu disse ainda há pouco que o Francisco havia se antecipado. Tá? Porque é o que nós temos hoje, é o que existe hoje. O que é letramento? O multiletramento é um conceito que diz assim, olha, nós temos hoje vários tipos diferentes de letramento. E essa situação que nós estamos vivendo na atualidade trouxe à tona um desses tipos de letramento, que muitas pessoas não tinham, né? E tiveram que passar a ter. Então, ó, eu vou tirar essa tela que está aqui agora, tá? E vou abrir uma outra aqui que eu gostaria que vocês comentassem, tá? Observem essa tela que está aí agora. E me digam, eu sei que está um pouco distorcido, porque isso é uma imagem, né? E se eu diminuir mais, talvez não dê para vocês verem, mas eu vou tentar aqui, tá? Vocês me digam se dá para ver? O que é que vocês estão vendo aí nessa imagem? Duas senhoras. Duas senhoras. Numa fila no caixa eletrônico. Certo.
Certo. Já, né? Eu não consigo ler o que está escrito na conversa. Tá, eu vou ler para vocês. Esta que está com o dedo lá no teclado do caixa está dizendo assim: agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. Aí a outra começa a ler o código de barra. Aí ela diz assim: um fino, um fino, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grosso. Podem comentar. Professor. Diga. Pode falar. Eu amo essa imagem. Amor. De uma forma que o senhor não sabe o quanto. Porque, assim, eu até cheguei a usar essa imagem em algumas das minhas atividades, porque ela é muito significativa, né? E é justamente sobre isso que a gente está falando, de entender esse código, né? No caso aí, o código de barras foi uma incógnita para elas. Por quê? Eles não têm esse conhecimento do que seria ler o código de barras, né? Então, para elas, isso é complexo. E para mim é mais legal ainda, porque me faz lembrar de uma pessoa que aconteceu uma situação bem parecida, mas que a gente tem que considerar que tipo de conhecimento, qual o conhecimento que a pessoa tem, para que essa comunicação, no caso aí, ela consiga ser efetiva. Né? Porque aí a gente tem duas senhoras, que isso é muito representativo, porque teoricamente não é uma realidade delas, tiveram que se adaptar a isso, e é uma novidade. Sim. E elas ainda não conseguem compreender o que seria esse ler o código de barras. Aí ela vai justamente levar ao pé da letra, né? Então, então se é para ler o código de barras, então bora ver o que tem aí. E aí ela começa, isso para mim, a gente consegue levantar várias discussões a partir dessa imagem. Muito bem. Vamos pensar aqui também no seguinte, gente. Olha só. É claro que não tem nada a ver, tá, gente? Isso não é uma imagem discriminatória, hein? Mas as pessoas de mais idade, elas não viveram esse mundo digital, né? Certo? Então, elas não foram alfabetizadas nesse mundo digital. Imagina letradas. E aí, muitas vezes, elas têm a necessidade disso. Por exemplo, uma pessoa é casada, mas quem faz tudo é o marido. Quem vai para o banco, quem faz pagamento, quem trabalha com o aplicativo do banco, etc, etc. Aí o marido, por uma infelicidade qualquer, morre repentinamente. Teve um infarto e morre. Aí a pobre da viúva enlouquece, porque ela não sabe fazer nada, não sabe pagar nada, não sabe ir no banco, não sabe para onde se dirigir, com quem falar, não sabe pagar no caixa eletrônico. Aí ela chega lá no banco com o gerente, aí diz assim, olha, eu precisava pagar isso aqui. É lá no caixa eletrônico, senhora. Então, essa necessidade, né, esse evento aí de letramento, ele é tão crucial que o banco, já há algum tempo, resolveu colocar uma pessoa lá, né, um daqueles aprendizes, jovens aprendizes, né, às vezes uma pessoa do próprio banco, para ir ajudando as pessoas. Mas ele ajuda naquele dia. Quando a pessoa chega lá no outro mês, se ela não aprendeu, ela não vai fazer. Porém, não são só eles, né, que têm esse problema. Eu vou contar aqui uma situação para vocês, claro que não vou dizer nomes nem nada disso, mas aconteceu recentemente aqui na nossa área. Um determinado casal sofreu um acidente automobilístico, né? E ambos morreram, faleceram. E a filha
né, o filho, de 15 anos, se viu diante de ter que realizar todas as demandas sociais que normalmente são feitas pelos pais. Uma dessas demandas é pegar o boleto da escola e pagar. Então vejam, tá, que hoje nós entendemos o letramento não como uma coisa específica, mas como uma coisa abrangente. Por quê? Porque a realidade social, ela se modificou muito, certo? E ela continua se modificando. Então, olha, essa situação da pandemia é um exemplo perfeito disso. Quantos pais tiveram que ajudar os filhos com as aulas do colégio online, né? E tiveram que se reinventar. Então, nós vamos aqui usar uma outra palavra. Eles tiveram que se letrar. Porque eles sabiam usar, né? Certo? Mas essa interação aqui, né? Essa coisa de ter aula online, de ajudar o filho a acompanhar essa aula, certo? A usar os aplicativos, né? As plataformas. Então, eles tiveram que se letrar. E aí, muitas vezes, o aluno diz assim, pô, pai, pô, mãe, todo mundo sabe usar um celular, que não. Todo mundo sabe usar um computador, tu não sabe. Aí, muitas vezes, era ele próprio aluno que ensinava o pai e a mãe a ajudá-lo. Então, isso, e aquilo que vocês acabaram de ver aí nessa imagem, se chama letramento, o nome que está sendo dado a isso, né? É letramento digital. Assim como há outros, né, tipos de letramento. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa imagem? Senão eu vou tirar essa e colocar uma outra, e aí eu vou deixar que vocês conversem sobre a segunda imagem, tá? Na próxima semana, certo, gente? Não vai ser um vídeo. Durante essa semana agora que nós vamos entrar, eu vou colocar uma imagem lá na plataforma para vocês, no período da segunda semana. Ela ainda não está lá. Eu vou colocar a imagem lá, tá? E aí a ideia será vocês pensarem em que projeto de letramento, de que evento de letramento nós poderíamos criar com aquela imagem. Então, vocês vão olhar para a imagem, isso não é atividade avaliativa. A atividade avaliativa é semelhante a essa, tá? Mas nós vamos fazer uma prática na aula. Então, vocês vão olhar para aquela imagem, tá? E aí, quando nós tivermos aqui na nossa aula do sábado que vem, vocês vão me dizer que tipo de evento, que tipo de projeto você pensou, claro que de forma bem sintética, né? Considerando aquela imagem, tá certo? Então, nós estamos aqui agora finalizando a nossa conversa de hoje, já introduzindo essa próxima semana, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vou colocar a segunda imagem, hein? E não vou falar nada. Tá dando para todo mundo ver? Ainda não vejo, professor. Não, né? É porque eu ainda não compartilhei a imagem. Agora que eu vou compartilhar. Ou seja, o meu letramento falhou. Prontinho. E agora, dá para ver?
Sim, agora sim. Agora sim, muito bem. Podem fazer os comentários de vocês. Antes que vocês digam qualquer coisa, tá? Este evento foi realizado em uma área, né, indígena, e foi uma aula, certo? Se vocês conseguirem ver bem aqui em cima, ó, tá? Na parte superior esquerda da imagem, vocês vão ver que há uma pessoa, certo? Que era o professor desta comunidade aqui. Então, isso foi uma aula. E é claro que os índios estão aí de costas, né, para a foto, para que a gente não se concentre em elementos visuais que não são os elementos importantes, certo? Eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem, e aí eu quero que vocês me façam comentários em relação a tudo isso que nós acabamos de conversar. Então aí, ó, só para ajudar um pouco vocês, nós temos aí educação indígena, temos educação ambiental e temos educação do campo. São 3 aspectos, tá? Vocês podem comentar em relação a qualquer um deles. Posso comentar, Pois professor? não. Fique à vontade. Tá. Bom, o que é interessante aí é que justamente essa aula se passa em um ambiente que é de grande significação, não é? Tanto simbólica como prática para a vida da comunidade envolvida, não é? Então, não é uma aula que se passa, digamos assim, uma sala de aula, né? Como nós estamos acostumados aqui mais nos centros, digamos, nos centros urbanos, mas sim que envolve aspectos que realmente têm uma grande significação e vão ter, digamos assim, efeitos práticos, não é, na vida daquela comunidade. É interessante que a organização, né, eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas estão todos dispostos ali de uma maneira muito bem organizada, não é? Uma espécie de fila, então isso deve ter isso já é um sinal de que há uma certa organização ali, uma certa complexidade no que está sendo ensinado, mas tudo de acordo com aquela cultura específica. Enfim. Muito bem, Francisco, muito obrigado. Mais algum comentário? Pode falar, o que eu olhei assim, porque a gente vê que o Rio, ou seja lá o que for, ele tem um curso. Eu acho que, não sei pela orientação do professor, que a gente não sabe qual o objetivo da aula, né? Sim. Ele não colocou para outra direção e nem parou em algum lugar. As crianças, os alunos seguiram o curso do Rio, né? Para onde ele foi, para onde ele segue. Então, ninguém parou aqui ou foi para um outro lugar. Certo. Não sei se já é uma coisa assim automática neles, né? Não pode mudar o curso da natureza, porque isso é muito do indígena, né? Não pode mudar, não pode destruir, não pode fazer uma série de coisas. Então, a minha primeira percepção foi essa, porque para mim terminaria logo aqui, mas quando eu vi, tem muito menino lá para frente, né? Deve ser uma questão o professor fazer isso, porque automaticamente eles seguiram o curso do Rio, não modificou. Não, a questão ambiental, a preservação, o respeito à natureza faz parte, né, do aprendizado deles. Eu achei assim muito interessante. Vocês precisam lembrar de uma coisa muito importante, tá? Normalmente, numa aldeia indígena, hoje já existe
Na grande maioria das aldeias indígenas, não tem retroprojetor, não tem PowerPoint, né? não tem equipamento, muitas vezes não tem sala de aula, né? Aonde é a sala de aula? Ao ar livre. Então, os alunos se sentam lá, né, no espaço que foi reservado para isso, e muitas vezes o professor não escreve, o professor só fala, é isso? E os alunos ouvem. E aí vocês sabem que as palavras, elas se perdem, né? Correto? Então, vamos dizer assim, o discurso falado, ele é muito volátil, se comparado ao escrito. Então, aí, o que é que o professor resolveu fazer? Ele tinha que ensinar sustentabilidade, ele tinha que ensinar preservação. Os índios entendem isso de maneira empírica, né? Assim, abstrata. Mas, aqui, pelo que vocês podem ver aí, essa comunidade indígena é uma comunidade ribeirinha. Então, muito provavelmente, eles usam o rio para pescar, usam a mata para caçar, correto? Então, o que é que o professor resolveu? Ensinar preservação, sustentabilidade dentro do rio. Então, ele levou os alunos para o rio. Vocês estão vendo, né? É interessante porque a Rosilene viu o curso do rio. Eu vi que essa disposição dos índios se refere a dar um abraço. Claro que eles não dão a volta e se juntam novamente, porque vocês estão vendo que não tem espaço. Mas o professor acho que resolveu, né, convencer os índios a dar um abraço no rio, para amar o rio, né? Aí daí ele foi puxando preservação, foi puxando o fato de que não pode sujar o rio, né? Não pode matar todos os peixes, tem de plantar. Os índios, eles já sabem disso, gente. Certo? Porque eles vivem assim. Então, socialmente, eles já têm essa predisposição. Mas eles não têm conhecimento de técnicas de sustentabilidade, de técnicas de preservação, né? Aquela coisa mais científica. Científico, não. Aí, em vez do professor passar uma semana inteira falando sobre isso, um dia atrás do outro, lá, né, todo mundo sentado, reunido, e o professor, bom falar, ele resolveu levar os índios e ter esse evento de letramento para ensinar todas essas coisas. Quando surgiu o EJA, tá, gente? Logo no início, o pensamento era que os alunos pudessem ter aula no campo. Só que surgiu aquele problema de logística, né? Porque nem todos estavam no mesmo lugar. Então seria difícil achar um polo para que eles se reunissem e tivessem aula. Então, isso que vocês estão vendo aí na imagem, nada mais é do que uma prática social, certo? De letramento. No nosso caso aqui, da nossa disciplina, nós estamos nos referindo à leitura e à escrita. Mas eu resolvi fazer algo mais abrangente para vocês. Então, é claro, se você tiver algo escrito, e que se você puder partir desse elemento escrito, fica tudo muito mais fácil. Mas não é sempre que o letramento envolve escrita e envolve leitura. Então, gente, olha só.
nesta semana, eu estou pedindo que vocês façam que se refere mais a uma reflexão sobre essa coisa do letramento, tá? Na semana que vem, no sábado que vem, nós vamos começar da imagem que eu vou postar lá na plataforma, para que vocês me digam, tá? Para que vocês expliquem, descrevam um evento de letramento, uma prática de letramento que vocês desenvolveriam com as ideias daquela imagem, certo? Porque no próximo sábado nós vamos falar sobre a prática, quer dizer, os tipos de evento, tá? O que é que eles envolvem, correto? Vamos discutir um pouco a parte prática. Então, esse primeiro sábado era para vocês entenderem com clareza o que é alfabetização e o que é letramento. E as possibilidades que isso traz ao professor. No próximo sábado, e aí, é claro, a atividade referente à semana seguinte será, então, uma atividade em que vocês vão mostrar um projeto, um pré-projeto de letramento. Correto? Aí vocês poderão usar a mesma discussão da imagem ou alguma coisa que seja da realidade da escola em que vocês estão, ou, enfim, qualquer projeto, qualquer evento que vocês queiram descrever, tá? Mas o exercício da aula será o da imagem, certo? Então, eu vou postar a imagem lá na plataforma, provavelmente segunda-feira, tá? E aí vocês vão pensando ao longo da semana, e quando for no sábado, vocês descrevam o projeto que vocês idealizaram, tá? Descrevam de maneira sintética, certo? Ok? Muito bem. Hoje à tarde, nós estaremos apenas no chat, certo? Então, a ideia é vocês utilizarem o espaço da tarde para ir fazer a atividade que está lá na plataforma. Vejam que eu deixei as 2 semanas abertas, tá? A segunda semana já está valendo, porque às vezes a pessoa quer antecipar a atividade. Então, se for o caso, vocês vão fazendo aí devagarinho, né? E quando chegar lá na hora e depois da nossa discussão de sábado, vocês aprimoram e já postam. Então, a ideia é vocês utilizarem a nossa discussão de agora de manhã, os textos que estão lá na plataforma, para logo fazer a atividade de vocês. Porque quando vocês entram na semana, a gente sabe que vocês têm várias outras atividades, e aí acaba que as pessoas vão deixando para fazer a atividade muito em cima da hora, e uns acabam até perdendo a atividade. Então, aproveitem esse espaço da tarde para fazer logo essa atividade 1 e já postar. Porque essa atividade 1, ela termina no sábado que vem, eu acho. Sexta ou sábado. Está lá o limite na plataforma. Tá? A atividade 2, como é um projeto prático, ela já está aberta também. E vai até a outra semana, o outro período. É o dia 27, se não me engano. Então, é assim, é um espaço muito longo de prazo. E, às vezes, o aluno vai deixar, não, mas ainda tem prazo, ainda dá tempo, não sei o quê. Aí ele vai deixando, e ele se atropela. Então, minha sugestão, tá, gente? Isso é apenas uma sugestão. Hoje à tarde, eu vou estar lá no chat, durante a tarde inteira, a partir de 1h30 até as 5h30. Caso vocês precisem esclarecer alguma coisa comigo. Aí é só acessar lá o chat e mandar mensagem para eu poder esclarecer. E aí vocês aproveitam esse tempo da tarde para fazer logo a atividade 1. Tá claro?
Professor, só tirando uma dúvida, a atividade 1 é a que vai ser baseada na imagem que o senhor vai postar? Não. Desculpe. Essa atividade 1 só tem a ver com o material que está lá na primeira semana e com o vídeo e com essa nossa discussão aqui. O projeto que vocês vão fazer, que é a segunda atividade, é que vai ter a ver com essa imagem que eu ainda vou postar lá. Provavelmente eu vou colocar essa imagem na segunda-feira. E aí eu vou dizer lá, tá? Vou lembrar lá o que é para vocês fazerem. As instruções da segunda atividade já estão lá na plataforma, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos discutir aqui no sábado que vem essa imagem e as ideias que vocês tiveram em relação a ela. Depois disso, vocês vão mostrar lá na plataforma, por escrito, o projeto de vocês, que pode estar relacionado à imagem e à discussão que nós vamos ter sábado que vem, ou pode estar relacionado a qualquer outra atividade que vocês já façam lá na escola de vocês. Tá? Embora essa atividade já esteja aberta para vocês fazerem, minha sugestão é que vocês se concentrem na primeira e deixem essa outra para ir fazendo ao longo das outras 2 semanas. Tá? Aí vou deixando já mais ou menos pronta. Quando nós fizermos a nossa discussão sábado que vem e nós ouvirmos as opiniões de vocês, aí vocês vão lá e ajustam e já postam. Tá? Tranquilo, com certeza. Bom, eu vou aqui interromper então a nossa gravação, né? Para que não fique muito pesado o vídeo.